Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui hoje mais uma vez. Obrigado por este ano. Obrigado pela nossa comunidade. Amém. Amém. Muito bom. Uma igreja madura obedece a Jesus. Pastor, você não vai trocar de tema, trocou de ano. Eu falei, então, temos que ouvir Jesus, não é verdade? Não. Porque, irmãos, nós ouvimos muito sobre maturidade. Nós vimos o testemunho aqui do Léo. É um testemunho que ele passou por uma experiência de maturidade, certo? Não? É ou não é? E Deus é tão bom que mesmo quando a gente não ouviu Ele, na hora que a gente fala assim, eu acho que eu me precipitei, o que Ele faz? Ele restaura tudo, Ele muda tudo, Ele traz tudo de volta. Então, irmãos, todos nós quando começamos o ano, pensamos em mudanças, né? Você gostaria que alguma coisa mudasse para você em 2024? Você deseja mudanças em sua vida, na sua família em 2024? Você deseja? Pode ser que você deseje. Não. A maioria das pessoas, elas pensam, eu gostaria que mudasse alguma coisa. Eu tenho expectativa que mude. Não é? Porque assim, eu não sei se você percebeu, as coisas mudam. Mudam ou não mudam? Que vai mudar é uma certeza. Agora, se você vai conseguir corresponder a isto, é que é o problema. Então, está dando um efeito aqui. Quem quer mudar para pior? Quem quer mudar para pior aqui? Deixa eu ver. Tem alguém mudar para pior? Queria quebrar esse ano e ficar doente? Sempre que eu faço essa pergunta, ninguém quer mudar para pior, irmãos. Já fiz várias vezes. Você pensa que pode ser uma pergunta ridícula, mas por que às vezes as coisas ficam piores? Por que ao final de um ano a gente olha para trás e fala, nossa, por que ficou pior? Quem quer mudar para melhor? Todo mundo. É verdade ou não é? Eu duvido que alguém está fazendo um plano para piorar de vida, não é verdade? E Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, eles querem o melhor para você em 2024? É certeza ou não é? Quantos podem dizer com certeza? Nós sabemos disso, o próprio Edson já citou aqui. Deus tem planos melhores. Se nós que somos pais, quando pensamos nos filhos, queremos o melhor, queremos investir o melhor. Então assim, isto nos leva a uma outra pergunta, não é verdade? Não. Então, a outra pergunta, ou para duas perguntas, não é? Você confiaria a sua vida totalmente a Jesus, para essa mudança acontecer? Você confiaria totalmente a sua vida a Jesus, para essa mudança acontecer em 2024, a ponto de obedecer Ele radicalmente? Se Ele falar, eu vou fazer. Mas precisa ser radicalmente, pastor. Não dá para a gente avaliar primeiro se a gente consegue. Radicalmente aqui já foi usado muito errado. É totalmente, é sem restrições. Não é o radicalmente do legalismo. Porque existe uma religião muito ruim no nosso país, onde as pessoas gostam de dar ordens para as outras e chamam isso de profecia. Isto não é profecia, tá, irmãos? Profecia encoraja, consola e edifica. Aí a profecia que diz, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, Deus mandou, você casa com aquele. Isso não é profecia. A profecia encoraja, consola. Você estaria disposto a obedecer radicalmente a Jesus? Seria a vontade dele é boa, agradável e perfeita? A gente começa a perceber um certo silêncio, né? Então o que aconteceria? O que teria que acontecer? Olha, irmão, essa pergunta é importante, porque a gente fala muitas coisas, esse ano vai ser maravilhoso, e da parte de Deus é mesmo. Arnaldo falou aqui, declarou várias palavras proféticas, e é verdade, Deus quer fazer isso tudo. Mas aí é legal, porque alguém está falando e está todo mundo no geral. Agora vamos pensar, porque a gente aceita todo mundo, é verdade? Não, esse Arnaldo falou é maravilhoso, mas acho que vai ser para ele, vai ser para o Palumbo, vai ser para a Cris, vai ser para o... Eu não sei. O que teria que acontecer para a sua vida ficar melhor em 2024? Você tem uma ideia? Tem ou não tem? Pensa aí. Olha, para a minha vida ficar melhor em 2024 tem que acontecer isto. O que tem que acontecer?
Se fosse uma célula, nós estaríamos conversando. Por isso que é legal a célula, não é verdade? Não. Mas não dá para conversar aqui. Mas assim, talvez, eu teria que mudar de trabalho. Se eu mudasse de trabalho, minha vida seria melhor. Alguns falam, se eu mudasse de mulher, se eu mudasse de marido, seria melhor. Não é verdade. Mudar de chefe no trabalho. Meu cônjuge mudar. Se o meu cônjuge mudar, se a minha mulher mudar, ainda vou ser melhor. Se a minha igreja mudar, se o meu líder mudar, se o meu pastor mudar, aí vai ser bom. Se o governo mudar, se o governo mudar, tudo vai ser melhor. Se o meu filho mudar, se a minha filha mudar, vai ser melhor. A gente pensa isso ou não pensa? A gente pensa. Deus tem que fazer ou me dar o que eu estou pedindo. Se Deus fizer isso que eu estou pedindo, se Deus me der isso que eu estou pedindo, aí vai ser melhor. Aí eu deixei uns pontinhos aí. O que mais? Ou o que realmente precisa mudar para 2024 ser melhor? Nós temos uma ideia, não? Todos nós temos, né? A realidade é que o que teria que acontecer é que eu teria que mudar. Você já reparou que quando você mudou, as coisas mudaram para melhor? Já reparou que acontece isso, não? Enquanto a gente fica tentando mudar a nossa vida, mudando o resto, parece que é burro em ponta de faca. Na hora que você muda, o Léo contou aqui no testemunho dele, então eu mudei, certo, Léo? Foi isso? Peraí, não, mudei minha maneira de pensar, estou pensando errado. Isso aqui, eu estou trabalhando com as minhas forças nesse negócio aqui. Parece que tudo está certo, mas não está. Então, eu mudo. Quando você muda, tudo muda. A grande pergunta é, mas eu tenho que mudar com o quê? E como é que muda? Então, a palavra de Deus fala sobre isto. Por exemplo, ouve Israel, lembra? Tem muito isso na Bíblia, ouve Israel. Quando a Bíblia diz, ouve Israel não me ouviu, Deus fala no Salmo, ele não me ouviu. Ele está usando uma palavra chamada chamar no hebraico, significa ouvir com atenção e obedecer. No hebraico, o ouvir e obedecer é a mesma coisa, é a mesma palavra. Se você ouve, você obedece, não tem uma margem para isso. Já no Novo Testamento, que foi escrito no grego, tem um pessoal que acha que pode ouvir, mas pode não obedecer. O Gustavo falou, né? Ouve, mas não pratica. É gozado que esse conceito não existe na língua do povo de Deus, lá do hebraico, não existe. Salmo 81 diz assim, pois fui eu, o Senhor, seu Deus, que tirei você da terra do Egito. O que é o Egito? O tempo da escravidão, a vida velha que você tinha, a vida velha que nós possuímos. Abre bem a boca e encherei de coisas boas. Você já tentou dar comida para gente de boca fechada? Criança de boca fechada você não consegue, né? É bom para você, não quero. Deus está usando uma figura, está dizendo, se você abrir a sua vida para mim, eu vou encher a sua vida de coisas boas, mas você não abre sua vida para mim. Meu povo, no entanto, não quis chamar, não quis me ouvir. Israel não quis me obedecer. A Bíblia diz que esse povo foi tão rebelde, insistiu tanto em fazer do jeito deles, que Deus falou, tá bom, vou deixar. Por isso deixei que seguissem seus desejos teimosos, e vivessem de acordo com as suas próprias ideias. Vocês estão aí, não? Não sei se você já experimentou isso da parte de Deus. Ele falou, tá bom, você quer? Vai. Segue as suas ideias. Faz o que você quer. Você não quer me ouvir? Você acha que você sabe. Amém, irmãos? Olha, Deus faz isso. Tem uma hora que Ele fala, tá bom, então vamos. Porque o Senhor salvou, Ele fez tudo, Jesus resolveu tudo na cruz, mas deu a escolha para nós. Você quer andar nos meus caminhos? Não, eu vou ver o que eu acho melhor. Então, irmãos, em 2024, o Senhor está lembrando a gente de que sempre vai existir dois caminhos. Só que presta atenção, presta atenção. Nós estamos na nova aliança. Nós temos o Espírito Santo para nos guiar. Amém, irmãos? Não estamos lá no deserto, não somos aquele povo escravo. Nós temos uma vantagem muito maior do que o povo de Israel.
Cristo já morreu, já ressuscitou, já nos deu tudo. Então não seria bom a gente andar pelas nossas próprias ideias. Mas sabe o que a gente ouve muito? A gente ouve muito isso, não é? Volta. Avancei, acho que não funciona isso aqui. Precisamos dar um jeito nisso, não é? Não é este, antes. Isso. Mas volta, isso, graças a Deus. A gente ouve muito isso, mas eu não consigo obedecer. Já viu isso? Eu já vi muito. Mas eu tento, mas eu não consigo. Deus sabe, Ele entende. Eu sou fraco. É difícil demais. Eu sou fraco, a carne é fraca. Eu acho que isso é para pessoas mais espirituais, para pessoas que foram chamadas. Sabe o que é tudo isso, irmãos? Que você diz? Isso aí não é causa, isso aí é desculpa. Pode avançar. Isso é desculpa. O problema realmente é outro, irmãos. O problema realmente é outro. O problema realmente é outro. Falta fé em Jesus e falta arrependimento. Não tem obediência, não consegue praticar, porque falta crer realmente na palavra de Deus, e que Ele me ama, e que isto é o melhor para mim. Quando eu creio de verdade que isso é o melhor, então o que eu faço? Falo, Senhor, é verdade. Eu reconheço que eu não estou andando de acordo com isto. O Senhor fez tudo por mim, o Senhor me deu a Tua palavra, o Senhor me deu o Teu Espírito Santo, e eu estou aqui fazendo esse negócio, andando desse jeito, pensando dessa forma. Então, quando você crê, há um processo. A palavra de Deus, ela penetra. Quando você crê, a palavra penetra no seu coração e começa a dizer, isto aqui é isso, isso aqui é isso. Aí você pode se arrepender. O que é arrepender? Arrepender é falar, eu estou pensando errado e vivendo de maneira errada. O arrependimento não tem a ver com você simplesmente se esforçar para fazer diferente. Só o esforço para fazer diferente não te muda. Isso é só religião. O arrependimento vem numa mudança na maneira de pensar, que vai sustentar uma mudança permanente. Você entende? Eu mudo a maneira de pensar e agora eu permanentemente vou agir de maneira diferente. Uma vez que eu conheço o amor e a palavra de Jesus, eu mudo a maneira de pensar. Eu me livro do que é velho, me aproprio do novo. Com fé e arrependimento eu sou capaz de obedecer. Quando a gente só tenta obedecer, porque é o certo a fazer, mas nós lá dentro do coração, presta atenção nisso, irmãos, lá no coração realmente não houve arrependimento. A sua mente não foi renovada, você tem um monte de coisa equivocada. Então os seus atos são equivocados. Estão acompanhando aí, gente? Percebe? Primeiro muda o coração, então muda a maneira de pensar, e aí você muda a maneira de agir. A gente fala muito isso nessa comunidade. Eu creio, eu tenho fé. Eu me arrependo, eu renovo a minha mente, então eu mudo. Quando aqui dentro mudou, aí as minhas ações mudam, minhas palavras mudam, meu comportamento muda. Do que eu tenho que me arrepender? Porque eu fiz isso errado. É mais do que isso. Você tem que se arrepender da maneira de pensar errado, que está sustentando esse seu comportamento horrível. Porque, eu não sabe quando você repete o mesmo erro, pede perdão, repete o mesmo erro, pede perdão, tá bom. Tropeça aqui, cai acolá, depois tropeça de novo, levanta lá. Isso não é vida cristã, amém? Deus não quer a gente fazendo isso, tropeçando o tempo todo. É verdade, a Bíblia diz que o justo cairá, o Senhor o levantará. Mas ela não quer dizer que ele está caindo sempre na mesma coisa. Ele está dizendo de um progresso. Ele está falando de um crescimento. Amém, irmãos?
Então, o arrependimento vem, o que a Bíblia diz? Eu creio. Se eu creio, como é que eu vivo? O que eu penso de errado? Me arrependo da maneira errada de pensar, do que deixa entrar no meu coração. E aí, consequentemente, da maneira errada de agir. Quando não tem arrependimento real, presta atenção, é só um esforço religioso para fazer o que é certo, para ver se dá certo. Já tentou isso fazer? Eu já tentei. Vou tentar fazer o que é certo para ver se dá certo. Ah, não dá certo, comigo não funciona. Eu já ouvi tanto isso, eu não acredito, irmão. Comigo não funciona o que? A Bíblia? Quer dizer que não funciona a palavra de Deus para nós? Ei, irmãos, amém? Então, gente, você está pensando, mas isso é meio óbvio que o senhor está falando. É meio óbvio, mas a gente podia praticar, né? Não podia praticar? Quer mudança? Quantos querem mudança ainda? Agora que você está falando aí, eu não quero mais não, agora está ficando mais complicado. Quer dizer que eu vou ter que mudar? O senhor não conhece meu marido, mas Jesus conhece. Do que temos que arrepender? Do que temos que arrepender? Tem dois tipos de arrependimento. Tem dois tipos de arrependimento. O primeiro arrependimento é quando você crê em Jesus. Amém? Está claro isso ou não? Você viveu uma vida de qualquer jeito, até que um dia você fala, meu Deus, conhecia Jesus. É o arrependimento da salvação. Quando você crê em Jesus, você se arrepende de não crer em Jesus. Você reconhece que vivia sem Ele. Você se arrepende e experimenta o que? Um novo nascimento. Você nasce de novo. Você recebe um novo coração. Você recebe um novo Espírito. O Espírito Santo vem habitar em você. Você recebe a vida eterna. Não vive mais para você mesmo. Amém? Você crê, Jesus faz isto. O problema é que o pessoal acha que só tem este. Mas tem um outro arrependimento. O arrependimento das obras mortas. Hebreus capítulo 6, versículo 1 fala assim: mais uma vez nós temos que voltar, porque vocês não são maduros, vocês ainda são crianças, eu devia estar falando outras coisas, não é? Hebreus 6 está dizendo, não precisamos voltar os fundamentos, fé, arrependimento de obras mortas. Ele não está falando do arrependimento daquele que você não crê em Jesus. Estão entendendo, irmãos? Ele está falando do arrependimento de não viver a vida de acordo com a nova vida que você tem. A gente recebeu uma nova vida, mas continua vivendo do jeito antigo. Há vários níveis disso, óbvio, há vários níveis. Tá. Eu não estou cometendo nenhum pecado grosseiro, eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não estou adulterando. Que bom, maravilha. Mas você está obedecendo Jesus? Voltando ao testemunho do Léo aqui, já que ele trouxe para nós. Tentou fazer o melhor, não foi? Você queria fazer o melhor para a sua família, você foi atrás do que era bom. Só que o Senhor falou, então mas não é por aí, filho. Por aí não vai ser bom. Amém? Estão entendendo, irmãos? Tem esse também, tem que se arrepender de não buscar a Deus, de não ouvir a Deus, de tomar decisões sozinhos, que nem lemos no Salmo. O arrependimento da obra morta, eu reconheço o meu orgulho, o meu egoísmo. As coisas tinham que ser como eu pensei. Não, mas as coisas, eu não faço isso, o outro também não pode fazer. É verdade, não é? Julgamento. E como eu não sou assim, o outro não pode ser. Não vou perdoar, eu jamais farei isso. Você é perfeito, hein, mano? Ó, você está ali brigando com Jesus. Eu não vou perdoar. Isso não se faz, porque eu não faria. Ei, quem é você para julgar alguém? Se você não está fazendo, é pela graça de Deus, amém? Eu vi tanta gente há 40 anos de cristão, se arrogando, julgando. Passa alguns anos, está lá cometendo o mesmo pecado que ele criticou no outro. Já viu isso não? Eu vi mais vezes que eu gostaria.
Falou: Senhor, tenha misericórdia. Eu não. Eu sei que eu faria a mesma coisa se não fosse a tua graça. Por que eu tenho que julgar o outro? Se o Senhor perdoa, eu não vou perdoar? Reconheço que estou procurando fazer o que eu gosto, o que eu desejo, a minha vontade, o que é confortável. Reconheço que a minha vida não está alinhada com a palavra de Deus. Veja, não estou falando aqui de não crer em Jesus. Não estou falando nem de um pecado grosseiro. Amém, irmãos? Mas a gente quer que mude ou não mude? Quer que muda ou não muda? Se a coisa fica igual, ela não muda. Ela também muda, só que muda para pior, você sabia? Deixa lá o seu jardim. Quantos tem um jardim? Tem um jardinzinho na sua casa? Tem? Tem um jardinzinho? Legal. Para de regar. Para de chamar o jardineiro para cortar a grama. O que vai acontecer? Você já sabe o que vai acontecer. Vai ficar igual o terreno baldio do lado. Não é verdade? Irmãos, tudo deixado assim mesmo piora. Do que a gente se arrepende? Vocês estão aí? Não. Tem que arrepender da maledicência. Você sabia que a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio? É verdade ou não é? Está escrito: Deus odeia o divórcio. Por isso que eu nunca aconselho nenhum casal a se divorciar. Porque eu vou contra a palavra de Deus. Mas tem uma coisa que Deus odeia mais do que divórcio, que Ele abomina. Sabe o que é? Provérbios 6. Deus abomina o que semeia a contenda entre irmãos, a maledicência. Quando você fala mal do seu irmão e o outro começa a pensar diferente acerca dele, Deus abomina. Odeia mais que o divórcio. Então, mas o que é falar mal do irmão? É falar mentira sobre ele? Não, você pode começar a espalhar os pecados dele também. O Arnaldo aqui pisa na bola. Você é bom nisso? Todos nós somos bons em pisar na bola. Aí então o que acontece? Eu fico sabendo, ele fala comigo, mas ele faz um negócio que eu jamais faria. Não pode, eu não sei. Aí eu chego para o Rafael e eu chego para o Gustavo eu chego para o Bruno e é verdade, ele pisou na bola mesmo, mas eu não estou cobrindo ele. Amém, irmãos? Porque o amor cobre multidão de pecados. Eu devia orar por ele, saber: você pisou na bola? Cara, você é que nem eu. Eu acho que eu não faria isso que você fez, mas eu não posso dizer que eu não faria. Amém, irmãos? Eu cubro multidão de pecados. Porque ele se arrependeu, porque ele quer. E se ele não se arrependeu, também não adianta nada falar. Amém, irmãos? A maledicência, precisa eliminar a maledicência. A maledicência tem dois lados: quem fala e quem ouve. Quantos lados tem a maledicência? Você pode não ser aquele que fala mal, mas se você ouve, você está fechando a conexão aí, certo ou não? É o plug na tomada, mano. Não ouça. Fala: para um pouquinho, eu preciso saber disso. O que você pretende me dar essa informação? Porque se você falar para mim, nós dois vamos ter que falar com essa pessoa, porque é o que a Bíblia manda fazer. Amém, irmãos? Vamos eliminar a maledicência. A mentira. Eliminar a mentira. E a mentira? A mentira é uma parceria com o pai da mentira. Cada vez que você tem que usar uma mentira, você está abrindo a porta dizendo ao diabo: por favor, pode entrar, sente-se, fique à vontade. A mentira. E aí a mentira faz muito mal aos casamentos, faz mal aos pais e filhos, faz mal aos negócios. A mentira só faz mal. A mentira está arraigada no maligno. Não, pastor, o senhor está falando só coisa básica hoje. Pois é, gente. Você vai ver o apóstolo Paulo, toda vez que ele fala do Espírito Santo, toda vez que ele fala da obra da cruz, toda vez que ele fala sobre obedecer a Jesus, a primeira coisa que ele vai dizer é: deixando a mentira, fale a verdade. Não mentais uns aos outros. Despojai-vos de tudo isso, da mentira. A mentira é o primeiro. Tudo começa na mentira. A mentira não é não dizer a verdade, é dizer parte da verdade. 80% da verdade. 95% da verdade, desde que a pessoa não pense exatamente aquilo que é. Que ela pense de outro jeito.
Ô irmãos, quantos querem mudança? Quer mudança? Quantos ainda querem mudança? Está diminuindo o número de mãos. Quantos querem mudança? Quer mudança? Você não tem uma mensagem mais encorajadora? Essa é a mensagem encorajadora. Porque quando você anda na verdade, você pisa as obras do diabo. Quando você anda na verdade, você tem autoridade. Quando você anda na verdade, toda a mentira cai diante de você. Quando você anda na verdade, os anjos trabalham junto com você, e não os demônios. Quando você anda na verdade, Deus se alegra. Tenho maior alegria do que essa, que os meus filhos andem na verdade. Amém, irmãos? Não é uma palavra de encorajadora, mas nós temos que entender que não dá para andar na verdade se tem mentira na nossa vida. Então começa o ano, deixa tudo na verdade com a sua mulher. Você está fazendo uma coisa, você está fazendo uma compra, gastando dinheiro, ela não sabe, isso é mentira. Você gasta uma coisa, mulher, manipula o dinheiro e tal, e o seu marido não sabe, é mentira. Filhos com pais. Irmãos, vamos andar na verdade, amém? O arrependimento é, sou o caminho, a verdade e a vida. Você, Ele é o caminho, e Ele também é a verdade, é o caminho da vida. Se eu quiser andar com Ele, eu tenho que abandonar a mentira, a dissimulação, ou eu não posso andar com Ele. Está claro, irmãos? Raciocínio simples, só que tem que haver um arrependimento. Não vou mais andar na mentira. Não tem mentira mais aqui em casa. Não tem mentira entre eu e minha mulher. Não tem mentira entre eu e meus irmãos da igreja. Não tem mais mentira. E aí, quando anda na verdade, Romanos 16, 19 fala: vocês sempre foram obedientes, então em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Amém? Não pus aqui, mas está lá, é por causa da obediência. Porque quem ama Jesus obedece a Jesus. Então a mudança começa com o arrependimento, com andando na verdade. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa, os abandona, recebe misericórdia. Muita falta de... Não é só dinheiro, hein? Mas dinheiro também. Coisa sobe e desce. Coisa sobe e desce. Porque não anda na verdade. Tem a maledicência. E tem outras coisas. Não é? Não obedece a Jesus. Pede a direção. Vai lá e pede conselho. Pede com o irmão. Ele te aconselha pela Bíblia. Aí ele fala... eu falei com o Rafael aqui, mas... Aí ele vai lá e fala com o Arnaldo. O Arnaldo fala a mesma coisa, ele fala, sabe. Aí ele vai lá e fala comigo. Aí eu falo a mesma coisa e falo, pô, essa igreja aqui, acho que Deus não me quer nesse lugar. Porque eu não falo o que eu quero. Quem oculta seus pecados, jamais prosperará. Quanta prosperidade, falta de alegria no casamento. Quanta prosperidade nos filhos que falta. Prosperidade é uma jornada feliz. As coisas não vão para frente. Por que não vai para frente? Porque confessa e abandona. Diga, confessa e abandona. Então o pessoal que só confessa e faz. Mas não abandona, então não prospera, nem recebe misericórdia. Amém? O que é misericórdia? Não receber o que devia. Você pisa na bola e Deus não deixa o mal te dominar. Ele tem misericórdia. Misericórdia é não receber o que você merecia receber. A graça é receber o que você não merecia. Amém, irmãos? É mais uma coisa básica. Nós queremos mudança? É. Um outro texto, Salmo 32. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou, eu gemi o dia inteiro. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Eu tinha muita dificuldade com esse salmo. Falei, Senhor, mas como é a tua mão pesando? Mas Jesus não levou os pecados. Não pode ser a tua mão. Eu falei assim, isso deve ser a antiga aliança. Esse dia Deus falou comigo, não, a nova aliança. Tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor. Finalmente confessei a ti
todos os meus pecados, não escondi mais a minha culpa. O que ele está dizendo? Depois de muito bater a cabeça, depois de muito ser, não é? Eu falei, Senhor, é verdade. Ele se arrepende. Ele se arrepende. Quando ele faz isso, sabe qual é a resposta de Deus? O Senhor me diz, eu te guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e eu cuidarei de você. É maravilhoso, não é? Eu cuidarei de você, te darei conselho. Não seja como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, precisa de freio e rédea para ser controlado. Então, basicamente, qual que é esta mão pesando? Esta mão pesando, vem aqui, Rafael, aqui, vou usar o Rafael de exemplo aqui. Está com essa camisa bonita, então, fica aqui. Aí o Rafael, ele está lá, ele quer ir por um caminho. Vai, Rafael, vai para um caminho, vai para frente. Aí a mão de Deus está pesando sobre o cara, é ou não é? Tenta ir para o outro lado. Não é? Aí, vai, tenta aí. Nossa, cara é forte, mano, olha aqui. Eu sinto a tua mão pesando. Deus falando, não vai para aí, você vai se arrebentar, maluco. Não vai para aí, vai destruir a sua vida. Aí você se vira para Deus e fala, Senhor, é verdade, eu me arrependo. Falo, agora eu vou guiar você com os meus olhos, eu vou te dar o melhor caminho para a sua vida. Entendeu o que é pesar a mão de Deus? Amém, irmãos? É o amor de Deus segurando você, dizendo, não vai por aí. Não vai por aí, isso não vai ser bom para você. Mas se ele insistisse muito, se ele brigasse, Deus não entende, Deus está sendo injusto comigo. Deus podia dizer, tá bom, então vai. Mas Deus prefere que se arrependa antes, não é isso não? Do que ele vai, tromba, se arrebenta todo e volta arrebentado. Arrebentado ele, arrebentado a família, arrebentado os negócios, arrebentado os relacionamentos. Então se a mão de Deus está pesando sobre você, fique feliz. Ele está dizendo, vem filho, para cá. Aqui, esse é o caminho. Então, irmãos, a obediência só traz bênçãos. Amém? Só traz o melhor. Por isso, ainda o próximo texto diz, não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Vale para o positivo, vale para o... Porque Ele nos deu uma escolha, nos deu uma nova aliança, nos deu um novo coração. Ele fala, escolhe filho, escolhe o meu caminho. Ele explica o que é semear e colher. Quem vive apenas para satisfazer a natureza humana, ele não está falando aqui da natureza carnal, da escrava do pecado, da nossa humanidade mesmo, é do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, do jeito que eu prefiro. Ai, não gosto disso, ai, aqui é muito difícil, ai, esse negócio que Deus pediu não dá, ai, não sei se consigo, ai, só faz para o confortável, sabe? Faço o que é confortável para mim. Faço aquilo que Deus que não me incomode. E Deus pede para você sacrificar algumas coisas. Você fala, mas é difícil, Jesus. Deus pede para você cuidar de umas pessoas ruins, que precisa se arrepender, e não arrependeu ainda. Você fala, ai, não sei se eu consigo. Mas, quem vive para satisfazer a natureza humana, vai colher dessa natureza ruim e morte. Fica vivendo para si mesmo, está tentando voltar para o passado. Mas quem vive para agradar o Espírito Santo, colherá do Espírito Santo a vida eterna, amém? Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Olha a conclusão, não pare de fazer a vontade de Deus, não pare de investir o tempo onde você falou que ia investir para Jesus, não para. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Não desista. O segredo está na perseverança. Estão acompanhando, irmãos? Isso aqui é a mudança, não? Quantos querem mudança ainda? Está diminuindo ou está aumentando? Tem a mudança? Aí, ó, estamos lendo texto sobre isso. De ver coisas mais poderosas. Portanto, o que estamos aprendendo hoje? Você quer obedecer? Você precisa crer realmente. Porque se você não crer, você não vai se arrepender. Se você não se arrepender, você não vai obedecer. Eu preciso crer, se eu não creio, eu não vou me arrepender. Não preciso.
Você é só um religioso. E se eu não me arrepender, eu não vou obedecer. Certas coisas que você não consegue na vida, talvez seja porque precisava crer, de verdade, jogar as mentiras fora. O diabo entrou com umas mentiras aí e você aceitou. Tem várias, tipo, você não consegue, isso não é para você. Sua vida não pode mudar, seu casamento não tem mais jeito. Amém? Então você não se arrepende dessa... Tem que jogar essas coisas fora também, amém, irmãos? E do pecado também, para de ser maledicente. Para de fofocar. Para de contar para todo mundo as desgraças dos outros. Para de se intrometer na vida das pessoas. Para de criticar o seu filho. Para de dizer que ele nunca consegue. Para de falar mal do seu trabalho. Amém, irmãos? Para de reclamar do que você tem hoje. Dê graças pelo que você já tem. É o que diz a Bíblia. Amém, irmãos? Isso é obediência. Muda a maneira de pensar. Enquanto a gente não é grato pelo que tem, nós estamos impedindo Deus de nos dar mais. Então, o Senhor nos convida para uma obediência radical, total. Não é obedecer radicalmente, não é obedecer convenientemente, quando é do meu interesse, quando é da minha vontade. É fácil obedecer quando é da vontade nossa, não é? Ai, eu estou fazendo tudo, amo fazer a vontade de Jesus. Até quando Ele pede uma coisa difícil. Aí você fala assim, será que é de Deus mesmo? Se fosse o contrário, aí seria de Deus. Então temos um problema. Não é confortavelmente, quando eu me sinto bem. Eu gosto desta igreja porque me sinto bem. E quando você se sentir mal, você vai embora da igreja? Porque se você ficar na igreja só porque você se sente bem, na hora que você se sentir mal, aí Deus vai fazer você se sentir mal, amém? Eu me senti mal muitas vezes na igreja, sabia? E eu tinha que escolher se eu ficava obedecendo aos meus sentimentos. Se eu obedecia a Jesus radicalmente, falei, Senhor, é aqui, você fica aí, filho. E aí você fica aí. E deixa que eu sou o Deus Todo-Poderoso, amém? Não é parcialmente. Não é uma obediência parcial do meu jeito, até onde eu acho que dá. Saul obedeceu parcialmente. Lembra da história de Saul? Não dá para contar aqui. Mas Deus falou, você vai lá, esse você não traz nada, eu não quero nada desse povo aí. Você mata os reis dele, porque esses caras são, sacrifica filhos. Esse aí não quero nada. E o Saul trouxe uns bezerrinhos, trouxe um dinheirinho. E o Samuel falou, o que é isso, Saul? Eu trouxe para oferecer ao Senhor. Ele falou, para de ser hipócrita, mentiroso, safado. Ele não falou safado, eu acrescentei. Você trouxe para você. Você trouxe para distribuir para o seu pessoal aí, para você vai ficar bem com a trupe. Você quer ficar bem com o pessoal. Olha, veja como eu sou. Igual na igreja. Tem uns líderes que querem ficar bem com todo mundo. Então não confronta ninguém, não fala que está no pecado. Ele quer ficar bonzinho com todo mundo quer ser amiguinho dele. Ele vai tudo. Vem, me reconheçam. Isso é pecado, gente. Não é para você falar grosseira. Pra você chegar para a pessoa e falar, irmão, eu te amo. Posso te dizer uma coisa? Não é condicionalmente. Se acontecer isso, eu vou fazer. Se acontecer aquilo, eu vou fazer. Se Deus fizer isto, então eu faço. Deus fala, mesmo? Você está pondo uma condição para mim? Você está pondo condição para Deus? É sério? Só fico aqui se o senhor trocar o pastor dessa igreja. Só fico aqui se o senhor mudar esse trabalho. E Deus fala para ele, não, eu estou te mandando você ficar aí. Como é que ele é? Como é que a gente chama ele? Ele é o Senhor. Senhor mesmo? Senhor? Irmãos, quer mudança? Não. Se Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Não é posteriormente, deixando para depois. Esperar um momento melhor. Se Deus falou para obedecer, você tem que perguntar, é agora, Senhor? Porque geralmente é agora que Ele pede.
Se Ele quer que você obedeça, mas que você espere o momento, Ele vai dizer: quando acontecer aquilo, você vai fazer isto. Beleza. Então, irmãos, na fé eu creio no amor e na palavra de Jesus. No arrependimento eu confesso meu pecado. Eu não estou te andando de acordo com a tua vontade. Eu abandono as obras mortas. Eu mudo a minha maneira de pensar. Não vou pensar mais assim. Quantas pessoas falando besteira. Acontece um problema, uma tribulação, começa a falar besteira. Já pregamos sobre isso 2 semanas atrás. Sobre fé e provação. Já tudo isso? Pode subir a banda aqui. Obediência total. Eu faço o que Jesus quer, não o que eu quero. Simplesmente assim. Então, irmãos, a gente quer mudança. Eu quero mudança. Aqueles que têm os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. Eu também amarei e me revelarei a cada um deles. Sabe o que é isso? Eu vou te guiar pelo melhor caminho para a sua vida. Eu vou te mostrar o que virá. Eu vou estar com você. Tua presença é o céu para mim. A presença dele vai estar lá. Por causa da obediência. Por causa da obediência. Amém, irmãos? A obediência que vem de um coração que se arrependeu e que crê no amor e na palavra dele. A minha obediência já é a prova. É a prova que eu realmente amo Jesus. A obediência envolve renúncia. Fazer a vontade dele, não a minha. Não há obediência sem fé e arrependimento. Então não consegue obedecer? Olha o coração. Não consegue obedecer? Será que está faltando fé? Fazer declarações de fé sem obediência é construir uma casa na areia. Gustavo falou sobre isso na semana passada, né? O Arnaldo fez várias declarações de fé aqui, todas corretas. Mas você faz essas declarações, você não obedece a ele, está construindo na areia. Vai parecer que tem. Na hora que vem a tribulação, não tem nada. Então, irmãos, a gente quer mudança, tem que construir na rocha. Construir na rocha é ouvir e obedecer. A obediência nos leva a uma posição de maior autoridade. A obediência nos leva a uma posição de maior autoridade. Por que eu tenho que obedecer? Porque Jesus obedeceu. Jesus, que não tem pecado, ele vem a esta terra, e olha esse texto que diz: embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. O que quer dizer que Jesus aprendeu obediência, gente? Quer dizer que Jesus não era obediente ao Pai? Era. Que obediência a Bíblia está falando? Ele vai explicar no versículo 9. Com isso, ele foi capacitado. Numa outra versão diz aperfeiçoado. Aperfeiçoado. Tetelestai. A palavra que diz completo sem faltar nada. O que é que faltava para Jesus? Faltava uma coisa: ser obediente até a morte, e morte de cruz. Como ser humano, não como um ser divino. Como um ser humano que sente dores, que orou no Getsêmenes com gotas de sangue: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. É um ser humano. Mas seja feita e não a minha. Com isso o quê? Com a obediência, como diz Filipenses, foi obediente até a morte de cruz. Com esta obediência, ele se tornou capaz, completo, para ser o quê? O sumo sacerdote perfeito, a fonte de salvação eterna. Para quem que é a fonte de salvação eterna, gente? Para todos os que o obedecem. Maravilhoso Deus. Jesus só poderia ser o sumo sacerdote e fazer salvação se ele fosse até o fim e obedecesse até a morte de cruz. E ele foi. Quando Pedro puxa a espada para defender Jesus dos que iam prendê-lo, o que Jesus fala? Baixa essa espada.
Se eu quisesse, eu pedia para o meu Pai agora, Ele mandaria legião de anjos para me defender. Mas foi para este momento que eu vim. Jesus tem uma escolha na terra, você sabia? Esse texto mostra que o Pai pediu para Jesus lá aceitar a morte na cruz, mas a escolha seria dele. Ele ora no Getsêmani, isso é muito difícil para um homem fazer. Mas eu quero fazer a tua vontade. E na hora que ele tem oportunidade de não fazer, ele falou, não, eu vou fazer até o fim. Para que ele pudesse ser o nosso Redentor. Para que ele pudesse atrair sobre ele todos os nossos pecados. Para que ele pudesse perdoar a todos que nele creem. E dar a vida eterna, o Espírito Santo a todos que nele creem. Amém? A todos que permanecem em obedecê-lo. Então é isso que Jesus fez, irmãos. Se Jesus teve que obedecer como homem, não porque ele era desobediente. Deu para entender isso? Não é porque ele era desobediente, é porque ele teve que fazer uma renúncia. Ele teve que obedecer a Deus. Às vezes obedecer a Deus envolve uma renúncia. Então esse é o nosso chamado. Quando não há fé, não há arrependimento. Sem arrependimento não há obediência. Sem obediência não tem recompensa, não tem autoridade, e simplesmente nada muda. Não tem obediência, não tem autoridade, nada muda, continua igual. Agora, ao mesmo tempo, quando eu tenho fé em Jesus, no seu amor, na sua palavra, quando eu me arrependo, eu abandono a antiga maneira de viver, quando eu obedeço radicalmente, eu ganho o quê? Autoridade. Não porque eu fiz, mas porque simplesmente eu obedeci, porque a força para obedecer vem dele. Filipenses diz, ele opera em nós o querer e o realizar, não fala? Antes ele fala de obedecer a ele. E quando eu ganho autoridade a obedecer, simplesmente tudo muda, porque eu mudei. Então, irmãos, o desafio para nós nesse novo ano de mudança, para melhor, é a gente falar o seguinte: Senhor, é verdade, nesse ano sabe o que eu vou fazer? Eu vou andar nos teus caminhos, eu vou abandonar certas coisas. Eu falei, Senhor, essa palavra de obediência é só para mim? Essa palavra seria para a igreja? Quando eu recebi essa palavra, 2 pessoas falaram comigo a mesma coisa. Eu falei, então eu creio que é para nós. Amém, irmãos? O Senhor está dizendo para você, esta igreja vai para um outro nível de autoridade. Basta você usar o poder do meu Espírito Santo que está em você, para você obedecer a minha palavra. Amém, irmãos? É uma boa notícia isso, não? Vamos ficar de pé.